TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Relatório nosso de cada dia. Ô Gui, o Castrucci espirrou agora aqui no final do quadro, né? Ou caiu alguma coisa lá? Então, não sei se foi ele ou se foi algum companheiro ali de sala, não sei que tava perto dele, que eu ouvi sim um barulho. Então, eu falei saúde por causa disso. Não, saúde é bom em qualquer circunstância, né? Ainda mais agora com o mercado caindo, olha, haja saúde. Mas foi por isso. Antes do nosso Gabriel Brondi trazer aqui algumas participações da nossa audiência, muito obrigado a você que está nos acompanhando, que deixa o seu like, isso ajuda demais a nossa transmissão, e você que se inscreveu no nosso canal aqui oficial do TC no YouTube. Isso também, claro, né, aumenta a nossa base aqui de pessoas inscritas, mais e mais pessoas começam a assistir o nosso programa. É muito bom passar essas primeiras horas da tarde, a hora do almoço, ao seu lado, investidor e investidora. Um abraço aqui pro perfil @independentemente, que tá aqui. Choque de realidade do Adolfo foi necessário. Valeu, Independentemente, tamo junto. Olha só que mensagem legal, Gui. O @Kennedy Leocádio escreveu pra cá: essa TC Rádio é a melhor. Só espero continuar tendo acesso assim, de forma gratuita, pelo YouTube. Porque se for, pode ter certeza, serei um eterno ouvinte top demais. Pô, legal a mensagem, né? Então ele será um eterno ouvinte, que aqui a TC Rádio, a gente brinca, né, Vini? É o único almoço grátis aqui do mercado. O único almoço grátis do mercado financeiro. E é de graça, tanto no YouTube como no aplicativo do TC. Se você quiser acessar aí tc.com.br, lá você tem os programas gravados. Então você pode reassistir, voltar pelos quadros, enfim, tá tudo lá na TC Station. Não tem erro. Acesso ao aplicativo é também de graça. Claro, né, o aplicativo tem clientes do TC que pagam, você pode ter ali alguns outros serviços que são pagos. A rádio é de graça, então você pode acompanhar tanto pelo aplicativo como aqui pelo YouTube, porque é muito legal ter essa troca aqui com a nossa audiência. Obrigado, Kennedy, pela mensagem, legal demais. O Ike Grafista, eu já falei dele, tá aqui com a gente também. Um abraço especial pro Talismar Gonçalves, perguntando bastante aqui sobre China. Vamos falar sobre China daqui a pouco com o nosso mestre Beida. E um abraço especial também, sempre, pro nosso Diego Paganini e o @Samir Rosa, que tá aqui sempre conectado com a gente também, o nosso Diego Paganini. Muito obrigado pra toda essa galera. Um TC de audiência pra receber o nosso Gabriel Brondi. E aí, Brondi, tudo bem? E aí, Vini, tudo bem? Tudo bem, Gui? Tudo bem, ouvintes da TC Rádio? Brondi, hoje a gente fez um relatório nosso de cada dia especial. A gente é modo de dizer, você, né? Preparou um produto especial aqui pra nossa audiência. Conta aí, Brondi. Isso, a gente tá bem, né? Mas os mercados parecem que não estão tão bem. A gente tá bem na pessoa física, né? A gente tá bem na pessoa física, e a jurídica? Mas... não. A jurídica tá mal. Mas vamos aí, Brondi, e aí? Bom... o que é que acontece, né? Os mercados hoje estão operando com forte aversão ao risco, né? Intensificado aí por essa queda de exportações da China. Então a China impacta bastante, né? A visão dos investidores para o futuro, né? Para o futuro da economia, das maiores economias do mundo. Então impacta ainda mais. A gente já teve o impacto das decisões de juros na última semana. Então hoje eu trouxe, Vini, gráficos para a gente olhar, né? Como é que o mercado ele se comportou com os diversos eventos que a gente já vê acontecendo esse ano, que a gente viu acontecer esse ano, e para a gente tirar algumas conclusões e também mostrar para o investidor, né, que o Ibovespa, nesse exato momento, ele está muito atrelado ao sentimento internacional. Está muito atrelado à aversão ao risco internacional que ocorre nesse exato momento. Não tem muito a ver com o Brasil nesse momento. Esse momento é uma aversão ao risco no exterior, que está acontecendo no mundo todo, né? O mercado todo, os investidores, a maioria dos investidores estão procurando proteção no dólar. Então, a gente vê o dólar em patamares altíssimos, né? Patamares nunca vistos. Se eu não me engano, já falaram aqui, né, que estava próximo de máximas de 20 anos. E é exatamente isso. Da última vez que eu olhei o índice dólar de XY, que é o dólar comparado a diversas outras moedas, ele estava atingindo máxima desde 2017, e se ele rompesse aí essa máxima, era máxima em 20 anos aproximadamente. Então é uma fuga pelo risco muito forte, né, que a gente está vendo. Então eu trouxe gráficos para exemplificar, para mostrar para o investidor, né, de uma maneira visual,
como o mercado está se comportando nesse momento, Vini. Legal demais, Bronde. Vamos lá, porque tenho certeza que isso vai ajudar bastante os nossos investidores, né? Até apareceu o GC aí, falando que o S&P chegou a tocar hoje a mínima nos últimos 13 meses. Agora arrefeceu um pouquinho o viés de queda, mas a situação tá feia. Vamos começar justamente pelo S&P 500, Bronde. Vamos começar. A gente vê aí esse gráfico que eu trouxe do S&P 500, o gráfico de 5 minutos, né? Desde o dia em que teve a decisão de juros nos Estados Unidos. Então, é desde o dia 4 de maio. Então, aí nesse gráfico, Vini, a gente pode ver, eu tracei uma linha vertical para mostrar para o investidor o momento exato quando foi divulgada a decisão de juros lá. Então, foi às 3 horas, né, a decisão de juros. A última, a mais recente agora. Isso, a mais super recente. quarta. Isso, a super quarta, a mais recente agora. Então, esse gráfico aí é até a super quarta. Então, o início da super quarta até o momento atual. Então, a gente viu o mercado reagindo com uma certa volatilidade logo nessas 3 horas, né, do dia 4, como você pode ver aí. Subiu porque o Powell falou que na próxima reunião ele pretende, o Banco Central, né, estuda elevar em um menor patamar a taxa de juros. Então isso acalmou um pouco o mercado nesse dia. Porém, no outro dia, né, a gente teve a decisão de juros da Inglaterra. E a Inglaterra ela subiu os juros lá na Inglaterra, o Banco Central da Inglaterra subiu os juros lá para 1% e foi bem cético em relação a esse arrefecimento de uma política monetária mais agressiva. Então, isso alertou o mercado para quê? Eu acho que o Banco Central americano vai mudar sua posição também, vai mudar sua posição no futuro. Acho que essa política, se o Banco Central da Inglaterra falou uma coisa e o Banco Central dos Estados Unidos deu a entender outra, então, aparentemente, o Banco Central dos Estados Unidos pode estar, não blefando, mas pode estar sendo mais, como é que se diz, um ponto de vista mais positivo, né? O Powell quis falar aquilo para dar um ponto de vista mais positivo para o mercado. Então o mercado entendeu isso e logo quando houve essa decisão do Banco Central O Powell falou só do copo meio cheio, mas tem o meio vazio que ele meio não comentou na hora, né? Exato. Então como o Banco Central da Inglaterra veio um pouco mais cético quanto a essa queda na agressividade da taxa de juros, o mercado ele reagiu com aversão ao risco forte, né, no outro dia, no S&P 500. Então o S&P 500 desabou no outro dia, né? Nossa, olha o gráfico aí. O gráfico mostra uma clara tendência de queda desde desse dia de decisão de juros do Banco da Inglaterra. E o mercado, Vini, agora ele tem um medo de uma recessão, né? Ele tem um medo que se eleve demais as taxas de juros, tanto nos Estados Unidos como em outras economias do mundo, né? Nesse momento também está misturado aí o sentimento dessa paralisação forte na China. O Covid-19 está forte lá, então a restrição também está muito forte, lockdown, então isso arrefece a economia chinesa, o que impacta várias outras economias do mundo, né? Porque a China é uma grande exportadora, grande compradora de commodities também. Então, e isso misturado ainda com o conflito Ucrânia e Rússia. Então, o mercado, com todos esses eventos, ele fica avesso ao risco, lógico. Ele procura aqueles investimentos considerados de maior proteção, como o dólar. Ô Bronde, quando você fala o mercado, né, evidentemente a gente está mostrando aqui o gráfico do S&P, mas são os mercados globais, porque olha, o próximo gráfico que vai entrar na sua tela agora, sim, já é sobre o Ibovespa. Isso, mas pode ver que é igual. Quer ver? Parece o mesmo. Eu até falei, o Bronde colocou dois gráficos iguais. Parece mesmo. Olha o gráfico do Ibovespa, é muito semelhante. É quase idêntico, né? Isso é para exemplificar aí para você investidor que nesse momento o Brasil ele não está tendo tanta importância no mercado de capitais. Quem está precificando o mercado de capitais nesse momento é o exterior. Então, para o investidor ele ficar ligado, Vini, principalmente nos dados de inflação nos Estados Unidos, nas falas de dirigentes do Federal Reserve, que nesse momento é o que está impactando o mercado, né? Não é Brasil. Nesse momento o fator Brasil ele saiu. A queda de commodities derruba também o índice, né? Ajuda a derrubar. Né? Ajuda a derrubar o índice com essa desaceleração na China, com esses lockdowns mais fortes na China. Então, o investidor internacional ele não está procurando mais comprar Ibovespa, ele não tá centralizando sua renda para o Ibov e para o Brasil, porque essas commodities estão despencando. Então, é para o investidor ficar ligado no exterior também, não só no risco Brasil, mas também no risco externo, que é o que está impactando realmente os mercados nesse exato momento. No próximo gráfico, boa, eu trago a performance, né, do S&P 500 com o Ibovespa nesse ano. O S&P é o que está embaixo aqui, é amarelinho, né? Isso, o S&P está em amarelinho e o Ibovespa está em azul.
Então, Boa. Vini, a gente pode ver, aí eu marquei outros eventos, né, pra gente olhar como reagiu. Eu marquei o conflito entre Ucrânia e Rússia no dia 23 de fevereiro, quando foi anunciado, e marquei também a outra super quarta no dia 16 de março, né. Tá. Então a gente vê que o S&P 500 ele começou enfraquecido o ano, começou o ano no negativo, essa linha tracejada que eu tracei aí na linha na região horizontal, né? Bem no meio do gráfico É o aqui, né? 0%, é o 0%. Tá. Então a gente vê que o Ibovespa, ele passou a boa parte do ano acima dos 0%, né? Uma performance superior ao S&P, por ele ser, por essa expectativa de que as commodities fossem realmente subir de preço esse ano. Depois que desencadeou o conflito entre Ucrânia e Rússia, a gente vai ver que o petróleo Brent disparou. E essa decisão de juros no 16 de março eu marquei aí pra gente ver como o mercado reagiu depois da decisão, né? O mercado ele estava se mostrando um pouco avesso ao risco, né? Antes da decisão, com esse conflito entre Ucrânia e Rússia. Então o mercado, o S&P 500 estava caindo em torno aí de 10% mais ou menos nessa época. E o mercado avesso ao risco, quando teve a decisão, o mercado pode ver que o mercado ele melhorou. Um pouquinho. O mercado melhorou um pouquinho, todos os mercados, né? Tanto o S&P 500 quanto o Ibovespa melhorou um pouco, porque o que é que o mercado estava precificando? A incerteza na taxa de juros com esse conflito entre Ucrânia e Rússia. Então, o que é que os bancos centrais vão fazer diante desse conflito? Viu que os bancos centrais eles estavam numa postura mais sólida, dando previsões para o futuro, dizendo, olha, nós vamos avaliar o conflito entre Ucrânia e Rússia, mas continuamos com a política monetária normal e tal. Então, o mercado ele teve mais apetite ao risco depois da decisão e agora ele está mostrando uma maior aversão ao risco depois de uma decisão. O mercado ele estava precificando mais... Que é essa de maio, né? Isso, essa de maio. Então, o mercado agora ele está avesso ao risco. A gente pode ver que antes, a última decisão de juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o mercado foi com maior apetite ao risco depois da decisão e agora cai. Então, tudo isso, né, Vini? Covid na China, conflito entre Ucrânia e Rússia, esse medo de recessão que paira nos mercados nesse exato momento faz com que o mercado ele opere mais avesso ao risco. Como a gente está no almoço de negócios, dá para falar que os temperos que estão aqui nesse prato são temperos de pouco sabor, pouco saborosos para quem opera comprado, né? Na verdade, tem muita incerteza nesse prato também, né? Isso. É uma receita que a gente não sabe o que vai dar no final. Então, o que a gente sabe é, mercado não gosta de incerteza. Como a gente tem muito mais perguntas do que respostas, exemplo, quando vai acabar a guerra entre Rússia e Ucrânia? Ninguém sabe. O que o Putin pode fazer? Ninguém sabe também. Onde vai parar a taxa de juros nos Estados Unidos? Ninguém sabe. Exato. Então é muito mais pergunta do que resposta. E aí o mercado precifica isso de uma maneira negativa. O mercado se protege. É uma proteção. Agora, você falou do Brent, o Brond. Olha só, o próximo gráfico mostra de uma maneira muito lúcida isso que você está comentando. Exato. Repara aqui, ó, no meio da sua tela, mais pro canto esquerdo aqui, que vai ter o fevereiro, dia 23, aqui na parte de baixo. É a primeira marcação aqui na vertical. Olha como o Brent dispara, Brond, depois da guerra. Exatamente. O Brent ele chega a subir 60% no ano, né? Faz um Everest aqui, né? Everest, faz um Everest e é o que segura o Ibovespa. A gente viu o S&P, ele em uma tendência de queda muito forte desde o início do ano, né? A performance do S&P foi horrível depois do conflito entre Ucrânia e Rússia. Então, tá sempre no negativo. Enquanto o Ibovespa, Vini, ele se manteve no patamar positivo, porque essa alta de commodities, né, beneficia o nosso principal índice da Bolsa. Porque a maioria das empresas aqui, as empresas que têm maior peso no nosso índice, são empresas ligadas a commodities. Então, no gráfico dá para ver claramente que depois desse conflito, o Brent disparou e o Ibovespa se segurou ali, não seguiu o exterior. O exterior estava operando avesso ao risco nesse conflito entre Ucrânia e Rússia, mas não seguiu o exterior por quê? Porque os bancos estavam falando, os grandes investidores estavam falando, é que o Brasil seria aí um hedge, né? Seria uma proteção por ser bastante atrelado a commodities. Então, quando os preços da commodities estavam bastante elevados, surgiu aí na cabeça dos investidores que o Brasil ele fosse se segurar e fosse chamar bastante gringo, né? E realmente estava acontecendo isso, né? A gente viu um fluxo de gringo muito forte nessa época, vindo para o Brasil por conta dessas empresas ligadas a commodities, né? Esse gráfico do Brent, Vini, tanto como a commodity, o petróleo Brent, como outras commodities também,
mostram mais ou menos o mesmo desenho, né? Sim. Todas as commodities se valorizaram bastante, né? Por essa importância de que a Rússia e a Ucrânia são grandes produtoras, né, de várias commodities no mundo. Então, Lei da oferta e demanda, né, Brody? isso, exatamente. Quando surge aí uma indicação de que a oferta ela vai ser mais restrita, né, as cotações sobem. Então, essas empresas ligadas a commodities tiram mais lucro também, porque estão vendendo mais caro o seu produto base. Então, a gente vê, Vini, que o Ibovespa ele se manteve, né, sustentado pelas commodities, mas agora a gente tem surgiu outra questão. Surgiu a questão da recessão global, que pode surgir com essa forte alta de juros que o mundo espera. E também a gente teve a desaceleração, esse rumor, né, essa questão de desaceleração na China. Então, isso na cabeça dos investidores faz uma confusão. Né? Total. Uma confusão total. São vários ingredientes aí que fazem com que o investidor, nesse exato momento, procure se proteger. Então, É porque agora você começa a ter também um problema tanto na demanda quanto na oferta, né? Porque Isso. quando você tem um problema em relação, por exemplo, ao que aconteceu na guerra Rússia e Ucrânia, o problema aí está na oferta. Você tem um player importante que oferece petróleo, ele vai parar de oferecer petróleo, que é a Rússia, por causa das sanções. Então, você tem um problema de oferta. Aí, às vezes, tem um problema na demanda. Ou seja, tem muita gente oferecendo o produto, só que ninguém quer comprar. Agora, você acaba tendo um problema nas duas pontas. No caso da demanda, aqui pensando na Bolsa Brasileira, né, Brond? Isso. Ainda nas commodities, essa questão na China, que, ao que parece, não vem incentivo nenhum para a construção de casas, de prédios lá. Então eles não vão precisar de aço, não vão precisar de minério. Pelo menos é esse o indicativo até agora. As restrições lá continuam fortes. Enfim, o cenário não é positivo para o mercado de capital de risco, né, de renda variável. Isso fica exemplificado no próximo gráfico do Brond. também. Olha só isso daí, galera. Aí eu coloco os principais índices da Bolsa Americana, né, os Nasdaq, o Dow Jones e o S&P 500, comparado com o Ibovespa. Então a gente vê que o Ibovespa ele se manteve num patamar mais positivo, né, no ano de 2022. Agora que ele está indo para o negativo, né, caindo 1% mais ou menos da última vez que eu tirei essa foto. Quando eu tirei essa foto foi algumas horas atrás. Já cai em relação ao início do ano. Então já recua aí mais ou menos 1% em relação ao início do ano. Enquanto os principais índices da Bolsa Americana a gente vê que sofre muito mais, né, Vini? Sim. Sofre muito mais desde Olha o Nasdaq, início. Nasdaq, que é a verdinha aqui na Isso, tela. porque o Nasdaq também ela é o principal índice de referência em empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Então, como essas empresas de tecnologia trabalham com lucros futuros, trabalham com muita alavancagem de capital para crescer, né, foco em crescimento, quando se tem uma perspectiva de maior taxa de juros, né, essas empresas, o mercado automaticamente precifica essas empresas mais para baixo do que outras, porque elas sofrem muito mais, porque elas são empresas de crescimento. Então, o maior medo do mercado hoje é a recessão global, não tem outra explicação mais forte que essa. O mercado ele precifica essa recessão global nesse exato momento, né? E como eu já ouvi aqui, Vini, outros analistas falarem, o importante agora para o investidor é bunda na parede, né? Em francês, Gui Serrano. Putz. Agora pegou. Esqueceu. Mas Com Sulemu. Ou algo parecido. Boa, Gui. o importante é se proteger. Nesse exato momento, o importante é se proteger, traçar uma meta mais para o longo prazo, talvez, e não arriscar nesse mercado, né? A não ser que você seja um cara que gosta de operar muita volatilidade, né? Um cara que tenha bastante conhecimento para operar nesses mercados, mas a direção, né, que eu vejo dos analistas, a direção mais forte é calma, paciência e melhor não fazer nada nesse exato momento. Cautela passa a ser o nome do jogo. Olha, o Eduardo Puccioni tá aqui, tô vendo o Gabriel Brond, entrei só pra assistir o Brond, o Isaías Mello, bastante lúcida e embasada. Aqui a explicação do Brond. Qual que é o nome dele mesmo? É Gabriel Brond, que você pode seguir, claro, nas redes sociais também, Gabriel Brond. no Instagram, né? No nosso @TC Rádio, você vê o Brond por lá também. Brond, muito obrigado, valeu pela análise, foi bem legal, nossa audiência gostou bastante, bem elucidativo aqui para mostrar como os mercados americanos também operam em forte tendência de baixa ao longo de todo o ano de 2022. Até amanhã, Brond. Muito obrigado, Vini, muito obrigado, Gui, muito obrigado, ouvintes da TC Rádio, e até amanhã. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.